falar sobre coordenadas cilíndricas, que é um tipo de substituição integral tripla. É muito útil, como o próprio nome diz, quando o nosso sólido é um cilindro. Mas a gente vai ver que ela pode ser aplicada em outros tipos de sólidos, como, por exemplo, paraboloides, cone e até mesmo esferas, né? A gente vai ver que existe uma substituição específica para a esfera, né? Porque funciona um pouco melhor, mais prático. Mas as coordenadas cilíndricas, basicamente, é quando a gente tem curvas de nível circulares, né? Ou seja, se a gente esmagar o nosso sólido, toda vez que der um disco, né, fica fácil e útil aplicar as coordenadas cilíndricas. A gente viu lá na integral dupla as coordenadas polares quando a gente trocava as variáveis x, y para variáveis r e θ. Né? Então estava aqui no chão, no plano xy, né? Ou seja, a gente tinha as coordenadas cartesianas também, que a gente pode chamar de coordenadas retangulares, que era o xy. E quando a gente usava r e θ, a gente estava girando aqui o θ, né? Fazendo um movimento de rotação, e o θ e o r um movimento, né, de gerar aí um disco, tá certo? O que as coordenadas cilíndricas vai fazer é pegar as coordenadas polares e levar ela para o espaço, levar para o R3. Então a gente vai manter o R, a gente vai manter o θ e a gente vai manter o Z. Ou seja, o Z continua sendo ele mesmo e a gente troca o XY para coordenadas R e θ. Né? Porque quando a gente gira o θ, a gente gira, na verdade, a gente cria uma circunferência, né? Quando a gente move o R, a gente preenche o interior dessa circunferência, criando um disco, e fazendo o Z variar de cima para baixo, a gente vai subir esse disco, né? Gerando aí um cilindro. Então a gente tem aqui um rolinho, né? Como se fosse um cilindro, né? Então quando a gente está girando o θ, a gente está criando curvas de nível circulares, né? O R está preenchendo o interior desse cilindro, né? E o Z está criando justamente as curvas de nível, subindo e descendo esses círculos, criando aí uma figura chamada cilindro, tá? A gente também pode fazer esse mesmo movimento para criar figuras como paraboloides, cones, esferas, coisas onde curvas de nível são circulares. Para dar essa ideia tridimensional, vou pegar aqui, por exemplo, esse bastão. Quando a gente faz o Z variar, pensa que na verdade o meu cotovelo ele está apoiado ao longo do eixo Z, né? Então ele vai deslizar meu cotovelo ao longo do eixo Z e a minha mão vai desenhar uma região. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto no chão, esse ponto, né, XY com Z igual a 0, e subir, o Z vai aumentando, né? Até chegar a um ponto XYZ, tá? E esse movimento aqui é o meu Z, ou seja, quando eu movo meu braço aqui na vertical, né? Ou seja, na direção do eixo Z, a gente vai criar uma reta, né? Ou seja, eu vou criar uma reta. E lá no chão, se eu fizer o θ variar, se eu virar, por exemplo, o θ dessa maneira, eu estou criando aí justamente a casca de um cilindro, né? E o R vai variar lá embaixo dessa forma, né? Então, se a gente fizer os três movimentos combinados, a gente vai criar aí uma figura que é o nosso cilindro, né? A gente vai preencher uma figura desse tipo. É como se eu rotacionasse esse cara dessa maneira e fazendo o R variar, tá? Então o movimento de θ, o movimento de R e o movimento de Z. Vamos ver como é que funciona isso, as contas, né? Bom, as coordenadas cilíndricas é um tipo de substituição integral tripla muito parecido com a integral, a substituição em coordenada polar na integral dupla. Na verdade, é como se a gente pegasse as coordenadas polares, né, e levasse ela para o R3, acrescentando aí a coordenada Z. Né? Se antes a gente tinha o x, y, z, que eram nossas coordenadas cartesianas, agora a gente vai mudar esse sistema para o sistema r, θ, z. Ou seja, a gente troca o x, y pelo que a gente já fazia lá nas coordenadas polares, o x era r cosseno de θ e o y r seno de θ, e a gente acrescenta o z. O z continua sendo ele mesmo, tá certo? Então, olhando aqui um ponto, quando a gente marca esse ponto, nós temos a projeção aqui no chão, né? Onde a gente vai ter o ponto x, y, z. Então, formando um retângulo aqui, a gente tinha o x, y, o r é a distância da origem até essa projeção, o θ é o ângulo a partir do eixo z, né? Então, por exemplo, quando o ponto está em cima do eixo x, o θ é 0, e depois ele vai girando nesse sentido aqui, né, que é o sentido anti-horário, tá?
E o Z? O Z varia para cima e para baixo, né? Então, quando a gente sobe e desce o Z, a gente vai gerar aqui uma reta paralela ao eixo Z, né? E se a gente faz essa reta combinar com os movimentos do R e do θ, por exemplo, se eu virar o θ de 0 a 2π, essa reta vai girar em torno do eixo Z, criando aí para a gente a superfície formada por um cilindro, né? Uma superfície cilíndrica. Quando a gente faz o R variar de 0 até essa fronteira, a gente vai preencher o interior formando um sólido cilíndrico. É óbvio que esse R pode variar também. Ele pode ser maior ou menor conforme o Z aumenta. E aí permite a gente criar outras figuras, como paraboloides, esferas, cones. Então as coordenadas cilíndricas, o nome é inspirado no cilindro, mas ela não serve somente para cilindro. Ela pode ser outras superfícies, basicamente as superfícies que são circulares. Curvas de níveis circulares, ou que olhando de cima para baixo, a gente tem um disco, tá certo? Ou seja, a projeção do meu sólido no chão dá um disco. Desse disco a gente tira a variação do R e do θ, tá? E o Z a gente varia sempre do fundo até a tampa, né? Se antes a gente tinha aqui, por exemplo, lá nas coordenadas cartesianas, o Z limitado inferiormente por uma função f1 de xy, o que a gente vai trocar é o x, fazendo esse f1 em função de r e θ. Ou seja, o x vai ser r cosseno de θ, o y vai ser r seno de θ. E a gente vai formar como se fosse uma função, uma g1 de r de θ. O z de cima, né, pode ser um plano, pode ser um paraboloide, uma outra superfície, né, onde tem curvas de níveis circulares. Eu tenho aqui, antes eu tinha uma f2 de xy. Né, e o que a gente vai fazer agora é trocar o x por r cosseno de θ, o y por r seno de θ, gerando aí uma função g2 de r de θ. Ou seja, antes a gente tinha o z limitado inferiormente por uma f1 de xy e superiormente por uma f2 de xy. Né? O que a gente vai fazer agora é tornar o z limitado por duas funções também, inferiormente por uma g1, só que agora em função de r de θ e uma g2 r θ. Tá? Bom, lembrando que toda vez que a gente faz uma substituição, a gente precisa calcular o determinante do jacobiano. Então tá aqui as minhas coordenadas cilíndricas, o x é r cosseno, o y é r seno e o z continua sendo ele mesmo. Então a gente calcula aqui na primeira linha um gradiente de de x, na verdade derivando o x nas variáveis r, θ, z. Na segunda linha a gente tem um gradiente do y, calculando as derivadas nessa mesma ordem, r, θ, z. E na última coluna, na última linha, na verdade, um gradiente do z, derivando z em relação a r, θ, z. Tá? Ou se a gente olhar por colunas, na primeira coluna é as derivadas todas em relação a r, a segunda coluna em relação a θ e a última coluna em relação a z. Porque a gente tem aqui em cima as variáveis velhas, que é o x, y, z, e agora as variáveis novas, que é o r, θ, z. Ou seja, o z permanece sendo ele mesmo. Só lembrando que essa ordem aqui é completamente aleatória. Eu usei x, y, z, ordem alfabética, né? Mas eu posso até embaralhar. Eu posso trocar a posição das equações, jogar o y para cima, o y para baixo, né? O que faria, na verdade, as minhas linhas desse determinante aqui, ou da matriz, antes da gente calcular o determinante, mudar de posição. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui não faz nem sentido falar em ordem alfabética, porque a gente tem letra grega com letra arábica, né? Então, R, θ, Z foi uma ordem também escolhida, o que vai gerar a posição das colunas. A gente também poderia mudar a ordem, botar o θ no início, botar o R no final, faria as colunas embaralharem. A gente sabe que um determinante muda de sinal a cada troca, né? Trocou uma linha ou uma coluna, a cada troca muda o sinal, né? Então, para corrigir isso, a gente calcula o determinante jacobiano, depois passa o módulo para ignorar qualquer posição de linha ou coluna, tá certo? Então, fazendo as contas, a gente deriva. Vamos olhar por coluna, né? Deriva o x, o y e o z em relação a r. Então, repare que o cosseno e o seno a gente repetiu, tá aqui em marrom. A derivada do r é 1,
porque eu estou derivando em relação a R. Como o Z não depende de R, a derivada é zero, né? Na coluna do meio, eu estou derivando em relação a θ. Então, vou repetir o R na primeira e na segunda equação. Repare que na última equação, o Z não depende de θ, a derivada dele também vai ser zero. Aqui eu faço a derivada do cosseno, que deu menos seno, está em verde aqui. A derivada do seno é cosseno, tá? E na última coluna, a gente está derivando todo mundo em relação a Z. Repare que o x e o y não dependem de Z, então as derivadas são zero. E a derivada aqui do z em relação ao z vai dar 1, tá? Isso aqui é um determinante 3 por 3, posso aplicar a regra de Sarri, posso aplicar a regra de Quiot, tem uma série de possibilidades, né? Aqui, por exemplo, se a gente usar a regra de Laplace, que a gente pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna, e é melhor que escolha uma linha ou uma coluna que tenha maior quantidade de zero, por facilita nossas contas, né? Então aqui, por exemplo, eu vou eliminar a terceira linha e a terceira coluna, estou pegando esse elemento aqui, que é o elemento da posição 3, 3, né? O i vale 3 e o J vale 3, tá certo? Então a gente vai fazer o próprio elemento, que é o 1, então esse aqui é o meu A33, multiplicado por menos 1 elevado a i mais j, no caso aqui o C6 aqui é o 3 mais 3, que é a terceira linha, terceira coluna, e multiplico pelo determinante do que sobra, né? Quando eu elimino a terceira linha, a terceira coluna. Se a gente olhar bem para cá, eu repeti, né, esse determinante, é o mesmo determinante lá das coordenadas polares, que a gente sabe que vai dar R. E aqui o elemento é 1 e menos 1 elevado a 6, né, que é a história do cofator, essa conta aqui dá 1. Ou seja, o determinante também nas coordenadas cilíndricas vai coincidir com o que a gente já tinha lá das coordenadas polares. Só lembrando que essa conta aqui, ó, vai dar R cosseno ao quadrado, né? Aqui a gente troca o sinal, então vai ficar mais R seno ao quadrado. Então tem R cosseno ao quadrado para um lado, R seno ao quadrado do outro. Eu coloco o R em evidência, esse R que está multiplicado por cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1, tá? Então a gente sabe que o determinante é o mesmo. Bom, a gente fez isso uma única vez, tem que lembrar então que toda vez que eu fizer uma substituição numa integral tripla, eu troco as variáveis e introduzo o determinante jacobiano em módulo, né? E isso adaptado para as coordenadas cilíndricas ficaria como essa cara, né? Ou seja, o x ele é trocado por r cosseno de θ, eu atualizo a minha função que eu estou integrando, né? O meu y também atualiza, se aparecer y na minha integral eu troco por r seno θ, e se dentro da função aparecer o z, eu não mexo, o z continua sendo ele mesmo, né? O determinante jacobiano é r, se a gente fizer o módulo de r, isso vai dar r, porque o r é maior ou igual a zero, tá? E aqui eu escolho uma ordem. dz, dr, dθ ou qualquer outra combinação que eu queira ou que for possível fazer, tá? Então, esse vai ser meu novo elemento de volume, né? Ou seja, vou trocar aquele dx, dy, dz por um r, dr, dz, um r, dz, dr, dθ, onde esse r aqui é o determinante do jacobiano, tá? Então, a minha função é atualizada, trocando x, trocando y e deixando o z lá, né? Introduzo o determinante do jacobiano também, tá? Vamos ver como é que a gente aplica isso aí na prática. Vou pegar um exemplo. Suponho que eu tenho uma integral tripla de uma função, né? A função, a princípio, uma função de 3 variáveis, né? Mas lembrando que não precisa, numa função de 3 variáveis, aparecer todas as variáveis. Nesse caso, não apareceu z. Poderia aparecer, não é esse caso aqui. Essa função está dependendo só de x e de y, né? E para a gente é um sólido delimitado por 3 superfícies. Um cilindro, lembrando que essa aqui no R2 é uma circunferência, né? Mas no R3 isso aqui vai valer para todo z pertencente aos reais. Então, eu vou gerar, na verdade, um tubo que vai de menos infinito até mais infinito. Então, a gente precisa limitar, precisa fechar embaixo, colocando um fundo no meu sólido, né? E fechar em cima, colocando uma tampa, né? Eu poderia ter uma série de superfícies. Nesse problema aqui, colocou 2 superfícies planas, planos paralelos ao chão, inclusive z igual a zero é o próprio plano xy, né? Então, aqui no chão, eu tenho o z igual a zero, e aqui em cima eu tenho o z
igual a 3, né? São dois planos, como se fosse aqui o plano Z igual a 0 e aqui o plano Z igual a 3, tá? Então o meu Z, tanto em coordenadas cartesianas quanto em coordenadas cilíndricas, ele vai variar de 0 a 3, porque quem fecha embaixo é o plano Z igual a 0, quem fecha em cima é o plano Z igual a 3, tá? Bom, quando eu projeto essa região no chão, visto de cima para baixo, todos os pontos que estão tanto na casca do cilindro e também no interior do cilindro, todos eles vão cair dentro desse disco de raio 1, da onde eu vou tirar que meu R vai variar de 0 a 1, como a gente fazia lá nas coordenadas polares, né? E o meu θ está de 0 a 2π, porque a gente está circulando toda a origem, né? Passando aqui pelos 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Por isso o θ está variando de 0 a 2π. É como se a gente tivesse agora no meu novo sistema, não mais sistema XYZ, mas, por exemplo, no sistema R, θ, Z, criando aqui um paralelepípedo ou uma caixa retangular, porque se a gente olhar aqui no sistema R, θ, Z, todos os 6 limites estão variando entre constantes, né? Só lembrando que π é aproximadamente 3,14, então aqui a gente tem 2 vezes isso, daria 6,28 aproximadamente, tá? Então a gente tem aqui o R indo de 0 até 3, se eu fizesse uma escala aqui, por exemplo, né? O meu θ seria o dobro aqui, vou fazer fora de escala aqui, seria 2π, né? Um pouco maior do que 6, e o meu R variando de 0 a 1, isso é como se desse aqui, por exemplo, uma região formando aí um paralelepípedo. Então, tirar meus limites em coordenadas cilíndricas, fica mais fácil a minha nova integral, né? Agora, para a gente sair do cilindro para essa caixa retangular, a gente precisa substituir as variáveis. Então, vamos ver como é que a gente troca o x, o y e o dv nessa integral, tá? Então, lembrando que o x quadrado mais y quadrado, ele vale r ao quadrado, então vai ficar a raiz quadrada desse cara aqui, que é r ao quadrado. O dv vai ser substituído por r, onde o r aqui é o determinante jacobiano. E aqui eu escolhi uma ordem, dz, dr, dθ. Repare que aqui eu poderia ter, além dessa, mais outras 5 possibilidades, né? Basta embaralhar, são 6 no total. Posso começar com z, posso começar com r, posso começar com θ, depois aqui no meio também fazendo as brincadeiras aí de ficar trocando a ordem. Até porque nesse caso aqui todo mundo varia entre constante, o teorema de Fubini diz que trocando a ordem de integração num paralelepípedo, basta trocar a posição das integrais, tá certo? Então, meu z aqui dentro está variando de 0 a 3, no meio o r está variando de 0 a 1, e lá fora o θ variando de 0 a 2π, tá? Ó, repare que aqui raiz quadrada de r ao quadrado vai dar módulo de r. E o módulo de r a gente sabe que vale r mesmo, né? Então, r vezes r vai dar r ao quadrado. Então, aqui deu r, e esse r vezes r veio r ao quadrado, eu só repeti aqui. Mas como a integral é em z, eu repeti o r ao quadrado, porque ele é constante em relação a z, e fiz a integral de z, de dz, que é z, né? Onde o z está variando de 0 a 3. Aplico o teorema fundamental do cálculo no z, jogo 3, jogo 0, então vai ficar 3 menos 0 vai dar 3. Então o 3 vai multiplicar o r ao quadrado, tá? Eu estou colocando esse 3 aqui dentro, mas ele pode sair das duas integrais, porque ele não depende nem de r, ele não depende também de θ, e ele está multiplicando, tá? Repare que a gente fez a integral em z, aplicou o teorema fundamental do cálculo z, o z sumiu, virou uma integral dupla, né? Onde é como se eu tivesse aplicado as coordenadas polares lá naquele disco, porque só sobrou r e θ, né? Bom, a próxima integral na variável r, eu repito o 3, que estamos explicando, faço a integral de r ao quadrado, que é r ao cubo sobre 3, e o r está variando de 0 a 1. Eu posso cortar o 3 com 3 aqui. Quando aplicar o teorema fundamental do cálculo no R, vai dar 1 ao cubo menos 0 ao cubo, ou seja, vai dar 1. Então esse 1 é como se estivesse aqui, né? 1 dθ. E a integral de dθ é θ, o θ está variando de 0 a 2π. Da onde, eu aplicando o teorema fundamental do cálculo no θ, vai dar 2π menos 0, vai dar 2π. Esse é o resultado dessa integral, que é aproximadamente 6,28. Uma observação que a gente pode fazer, não é sempre que é possível fazer isso, mas nesse caso eu consigo. Por exemplo, o r ao quadrado aqui, a primeira integral seria em z. Então esse r ao quadrado, ele pode sair dessa integral, vir para cá para fora. Ele não vai poder sair da outra, né? Porque ele depende de r. Então ele fica preso dentro da integral em r. Então aqui dentro fica uma integral de dz, que eu tirei de dentro das duas integrais, porque a integral de dz, repare que os limites estão variando de 0 a 3, ou seja, não depende nem de r nem de t. Nem de r nem de θ, né? A gente tirou.
A mesma coisa foi a integral de r ao quadrado dr, que está dentro da integral de θ. Ele estava aqui, eu posso tirar para cá, porque ele não depende de θ, nem os limites, nem a função. Tá? Então, isso é útil em algumas situações. Por exemplo, se eu tivesse eu tenho 3 integrais para resolver. Se eu conseguir desacoplar, às vezes fica mais organizado e pode ser, não é sempre, mas pode ser que uma das integrais dê zero. Se uma das integrais der zero, o produto vai dar zero, tá? E aí economiza tempo, né? Por exemplo, suponha que aqui tivesse aqui do lado de fora um x multiplicando, né? Então a gente trocaria o x por r cosseno de θ. Esse r cosseno iria sendo levado até essa integral aqui. Eu faria a integral de cosseno de θ. E a integral de cosseno de θ é seno de θ. O seno de θ variando 0 a 2π daria 0 menos 0. Ou seja, daria essa integral. Ou seja, bastaria multiplicar aqui por um x que o resultado daria 0, apenas olhando a integral em θ, o que não precisaria fazer a integral em r e z, que poderiam até ser integrais difíceis, caso essa função fosse outra coisa, né? Bom, um outro exemplo para a gente fechar agora eu troquei a função, troquei o sólido. Então antes a função só dependia de x e de y, agora eu estou colocando uma função que só depende de z, tá? Lembrando, ela pode depender de x, de y, de z, ou só de uma, só de outra, eu posso fazer a combinação, ou ela pode até não depender de ninguém, tá? Onde a integral de uma constante, ela obviamente vai ser proporcional ao volume do sólido, porque essa constante poderia sair das 3 integrais, e a gente vai ver a gente sabe que a integral tripla de 1 dv representa o volume do meu sólido, né? E aí até se o sólido for um sólido conhecido, fácil de calcular o volume por fórmulas, a gente nem precisa calcular a integral, né? Vamos supor que o sólido é uma esfera. A gente conhece a fórmula, né? 4/3 de πr ao cubo. Vamos supor que o sólido fosse um cubo, basta fazer o cubo do lado, né? Se fosse um paralelepípedo, bastaria multiplicar comprimento, largura e altura e assim vai, caso a função que eu estivesse integrando fosse constante, tá? O nosso sólido agora ele é limitado por 2 superfícies, um paraboloide e um plano. Então embaixo aqui eu tenho um paraboloide circular, né? Aquele nosso exemplo modelo, e o z igual a 4 é um plano aqui passando na altura 4, né? Um plano paralelo ao chão, tá? Ele poderia até ter um plano inclinado sem problema nenhum. Nesse caso aqui o plano é paralelo ao chão. Daí a gente tem o EFO sendo a região limitada entre essas duas, né? Repare que quem fecha por baixo é o paraboloide, quem fecha por cima é o plano. Então, em coordenadas cartesianas, o Z está limitado inferiormente pelo paraboloide e superiormente pelo plano, né? Ele vai de baixo para cima aqui, tá? E olhando de cima para baixo, quando eu projeto tudo aqui no chão, quando eu esmago, isso aqui vai dar um disco, né? Onde a fronteira desse disco é justamente a interseção do paraboloide. O paraboloide ele continuaria subindo, né? O plano também segue, né? Mas quando eles interceptam, vai dar aqui uma curva onde eu vou igualar, né? Eu igualo o paraboloide ao plano, ou seja, eles se interceptam. Daí a gente confirma que a interseção, inclusive, é uma circunferência centrada na origem e raio 2. Daí a gente tira aqui a variação do R e do θ. O R está variando de 0 até a fronteira, ou seja, de 0 até 2. O θ está dando uma volta completa, de 0 até 2π. E o Z, que antes estava em coordenadas cartesianas, agora está em coordenadas cilíndricas. Lembrando que x² mais y² vale r ao quadrado, ou seja, o paraboloide escrito em coordenadas cilíndricas é a mesma coisa que z igual a r ao quadrado. E como z aqui o plano é constante, em coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas ele é exatamente a mesma coisa, porque ele não depende nem de x nem de y, o z só permanece sendo ele mesmo. Então o z agora está limitado pelo paraboloide, que é r ao quadrado, e continua limitado superiormente pelo plano. Esses vão ser meus novos limites de integração. Repare que a minha região agora depende de uma variável, no caso z está dependendo de r, o que vai, na verdade, estabelecer a ordem aqui na hora de calcular a nossa integral, tá? Então, mantive a função, troquei o dv aqui, então a função eu repeti, esse carinha aqui, né, vem do determinante jacobiano, então esse aqui é meu dv, e a ordem que eu escolhi aqui é dz, dr e dθ. Repare que o z vem antes do r, obrigatoriamente, tá? Porque o z está dependendo de r. Eu até poderia trocar a ordem fazendo, por exemplo, dz, dθ, dr, que o z ainda estaria antes do
do R, ou seja, eu trouxe o deteta do final para o meio. Também poderia trazer o deteta para o início, fazendo deteta DZ DR, que eu ainda teria o R antes do Z, colocando o teta no início, tá? Então, qualquer uma dessas três possibilidades serviria e daria, obviamente, o mesmo resultado, tá? Então, fazendo nessa ordem escolhida, faça a integral em Z, o R está multiplicando aqui, eu só repito, porque nesse momento a integral em Z, a integral de Z dz é Z ao quadrado sobre 2, onde o Z está variando de R ao quadrado até 4, ou seja, do parabolóide ao plano. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Ó, repetiu R, repetiu 2, ou seja, R sobre 2 está aqui do lado de fora desse colchete. Vou fazer só a variação do Z ao quadrado, né? Ou seja, vai ficar 4 ao quadrado e vai ficar R ao quadrado ao quadrado. Então tem um quadrado já do limite e tem um quadrado aqui do Z que já estava lá. Fazendo as continhas, 4 ao quadrado é 16, R ao quadrado eu multiplico as potências, então vai dar R à quarta, mas lembrando que eu vou fazer aqui uma distributividade, né? O meio eu joguei para fora das duas integrais, então esse 2 aqui está aqui do lado de fora como meio, e o R eu passei aqui para dentro, então ficou 16 vezes R, e aqui R à quarta vezes R dá R à quinta. Faça a integral agora em R, né? Repare que o Z sumiu. Eu tinha uma integral tripla em Z, a primeira foi em Z, a gente resolveu a integral em Z, aplicou o teorema fundamental do cálculo em Z, virou uma integral dupla e o Z sumiu. Agora é a integral em θ. Repara que se você olhar bem aqui, ó, essa integral aqui dentro, ela é toda na variável R e ela está dentro de uma integral em θ. Eu consigo aqui separar em duas, né? Aquela observação que eu tinha feito ali, né? Eu posso jogar a integral em R para fora da integral em θ porque ela não vai depender de θ, nem os limites, nem a função que eu estou integrando depende de θ. Bom, mas fazendo aqui dentro, mas se você não quiser, basta repetir o que está fora e vou resolver a integral aqui, ó. Repetir o 16, vou fazer a integral do R, que é R ao quadrado sobre 2, menos, vou fazer a integral do R à quinta, que é R à sexta sobre 6, e vou substituir os limites, né? Como meu R está variando de 0 a 2, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. Lembrando aqui que eu simplifiquei, o 16 por 2 deu 8, né? Então o 2 entrou aqui, ficou 8 vezes 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 2 elevado a sexta sobre 6, tá? Repara que dá para fazer algumas simplificações aqui. O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Então aqui, na verdade, eu vou ter 2 ao cubo vezes 2 à quarta, isso aqui vai dar 2 à quinta. Repare que o 6 ele é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Eu posso simplificar o 2 à sexta com 2, então embaixo vai sobrar um 3, em cima vai sobrar um 2 à quinta, né? Porque o 2 à sexta simplificado com 2 deu 2 à quinta. Como tem 2 à quinta nas duas parcelas, eu estou colocando ele em evidência, né? Estou colocando ele em evidência, então o meio já estava lá do lado de fora, né? Ele veio lá da integral em Z. Passei o 2 à quinta para fora. Então o que sobrou aqui? Sobrou 1 menos 1/3, né? Esse 3 que estava aqui, tá? Ficou 1 sobre 3, né? E fiz a integral de dθ, né? Porque isso aqui é uma constante, a integral de constante em θ é a própria constante multiplicada por θ. O θ variando de 0 a 2π, dando aí a resposta da nossa integral. Simplificando aqui, inclusive, 2 à quinta com 2 vai dar 2 à quarta. Essa conta aqui dentro é 3 menos 1 sobre 3, que vai dar 2/3, né? Então eu tenho 2 à quarta, tenho 2, tenho 2. Então vai ficar 2 à quarta vezes 2 dá 2 à sexta, né? Porque eu somo as potências aqui, né? 4 mais 1 vai dar 2 à sexta. Repito π, repito 3, tá? Só lembrando que 2 à sexta vale 64. Então a minha resposta aí é 64π sobre 3. Com isso a gente chega ao final dessa aula sobre coordenadas cilíndricas, que é um tipo de substituição muito útil em integral tripla, sobretudo quando o nosso sólido é um cilindro, um paraboloide, um cone, esferas também, ou combinações, né? Eu posso pegar, por exemplo, um paraboloide com, por exemplo, um plano, né? Eu posso pegar um paraboloide com outro paraboloide em cima. Eu posso pegar um paraboloide, por exemplo, onde eu tenho por exemplo, posso pegar 2 paraboloides com um cilindro no meio. Fazer combinações desse tipo. Basicamente, quando a gente esmaga essa região, toda vez que ela dá um disco, né, a gente consegue tirar a variação do R e do θ e deixa o Z variar em função desse R e θ, né? Ou seja, o Z continua sendo ele mesmo, mas se antes a gente tinha superfícies, o Z em função de XY, a gente vai trocar o X e o Y por relações, né, que a gente estabeleceu.
e aí o z vai ficar em função de r θ. Então aqui a gente tem um resumo das coordenadas cilíndricas, onde o x e o y continua sendo o mesmo das coordenadas polares, ou seja, o x é r cosseno de θ, o y é r seno de θ, e a relação da soma dos quadrados deles continua dando r ao quadrado, isso vai ser útil em algumas situações. E o z a gente não mexe, deixa, se dentro da integral tiver um z, a gente deixa ele sendo mesmo, ele mesmo, né? Então a gente vai trocar as variáveis x, y, z por variáveis r, θ, z. Né? Com isso a gente vai ter também o nosso elemento de volume, nosso dv, que antes era dy, dx, dz, ou qualquer outra combinação possível, né? Agora a gente vai trocar por r, dz, dr, dθ. Lembrando que o r vem do determinante jacobiano. Toda vez que eu aplicar coordenadas cilíndricas, eu tenho que introduzir esse r na minha nova integral. E a ordem aqui a gente vai definir. dz, dr, dθ é uma das possibilidades, né? A gente pode embaralhar a ordem aqui, dependendo do nosso sólido. Tá? Lembrando sempre que a ideia geral, né, de quem vem antes pode depender no máximo de quem vem depois. E o último que está lá no final, a última integral que a gente vai resolver, obrigatoriamente precisa variar entre constantes, tá bom? É que eu estou esperando a vizinha que está falando ali, que vai sair no vídeo. Bom, vamos lá. E o que as coordenadas